Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. Não queremos perder nem deveríamos perder, principalmente se a perda for saúde, pessoas, posição, dignidade ou confiança. Mas perder e ganhar faz parte do nosso processo de humanização. Perder dói. Não adianta dizer não sofra, não chore. Só não podemos ficar parados no tempo, chorando nossa dor diante das nossas perdas. Uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. Mas a pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. Com as perdas só há um jeito, perdê-las. Com os ganhos, o proveito é saborear cada um como uma boa fruta de estação. A pessoa modesta só tem a ganhar, enquanto a pessoa orgulhosa tem tudo a perder. É que a modéstia tem sempre a ver com a generosidade e o orgulho tem tudo a ver com a inveja. Só quem está disposto a perder tem o direito de ganhar. Só quem tem maturidade é capaz da renúncia. E só quem renuncia aceita provar o gosto da verdade, seja ela qual for. Está começando o programa Movimento Sindical e estes são os destaques de hoje. Já estão na folha de pagamento da União os primeiros servidores transpostos com base na emenda constitucional número 60. Eles fazem parte daqueles servidores que tiveram os nomes publicados no Diário Oficial da União. Sindicalistas, Procuradoria do Estado e técnicos do governo federal terão nos próximos dias mais uma discussão sobre a transposição em Brasília. Diretoria do Sincepol se reúne com a Superintendência de Recursos Humanos do Governo do Estado para cobrar o atendimento de reivindicações da Polícia Civil. Sintero promove assembleias em todas as regionais do Estado para falar sobre as progressões, gratificações, transposição e sobre as ações judiciais dos trabalhadores em educação. Sindicalistas esclarecem aos servidores sobre o afastamento automático para a aposentadoria. Uma nova lei criada na Assembleia Legislativa e vetada pelo governo causou muitas dúvidas entre os servidores nesta semana. Sindicef promove reuniões e assembleias no interior do estado para falar sobre as ações do sindicato. E no final deste mês, a direção do Sindicef vai participar de um encontro nacional para discutir estratégias da campanha salarial de 2015. E o Sinjur trabalha para concluir as negociações do resultado da greve do ano passado e luta pela aprovação da PEC do Estatuto Único do Servidor do Judiciário. Tudo isso e muito mais, agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. A diretoria do Sinjur acredita que agora caminham para os finalmente as negociações que vão pôr um fim nas questões relativas à greve dos servidores do Judiciário no ano passado. O sindicato tem pressa em resolver logo essa questão para que todos os direitos dos servidores sejam garantidos. Sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente do Sinjur. Infelizmente, houve um afastamento por parte do relator do processo do dissídio coletivo que fez com que essas discussões demandassem mais tempo. Ele retornou das férias, o relator do processo, e nós continuamos ali tratando junto à administração do Tribunal de Justiça, em ampla negociação e buscando evoluir sempre nessa questão de buscar uma melhor defesa, uma melhor forma de compensar os dias na greve. E nisso tem caminhado,
tenho participado de algumas outras reuniões, algumas audiências junto à administração, e nesta próxima semana estaremos aí já finalizando esse acordo com a administração, com a participação da Procuradoria-Geral do Estado, e também emitindo um acordo dentro dos autos do dissídio, assim como também junto aos processos de mandado de segurança que impetramos lá em dezembro. Só rememorando, processo que trazia o direito do pleno exercício da licença-prêmio, e também com relação ao mandado de segurança que impedia que os servidores tivessem os descontos da falta. Então, a negociação também tem que vir para dentro desses autos para que o servidor não tenha nenhum risco de sofrer algum dano ou algum desconto nos seus vencimentos. Com relação à progressão, a pagamento de licenças-prêmios e também com relação à aposentadoria, serão todos atualizados. A administração tem tratado isso de forma muito segura e tem acordado conosco de que ninguém será prejudicado, claro que amparado por uma questão que fizemos anteriormente. Qual foi? Colocamos em Assembleia dos Servidores, uma Assembleia Geral dos Servidores, a criação do banco de horas. É dentro desse banco de horas que a administração vai trazer o número exato de horas que os servidores têm que recompensar, e a partir daí todas essas questões estarão sanadas. Os reflexos, de imediato, o tribunal já vai determinar que sejam exercitadas as atualizações dessas questões. E assim, por fim, nesse momento temeroso que todos entendem que podem haver algum prejuízo para o servidor. Eu peço aqui aos servidores um pouco mais de paciência, porque tem sido muito difícil, né, o trato e as delongas, mas pelo fato também de que, ausentes algumas pessoas dentro desse contexto, ficaria mais difícil fechar um acordo se não pudesse trazer também para dentro desses autos, que para nós é de suma importância. O Sinjur também está firme na luta pela aprovação da PEC 59 no Senado. É a antiga PEC 190, proposta de emenda à Constituição que cria o Estatuto Único dos Servidores do Judiciário. O objetivo dessa emenda é acabar com as diferenças existentes entre os servidores dos diversos órgãos da Justiça. Hoje existe uma diferença muito grande, seja em salário, em valorização ou em carreira, entre os servidores da Justiça Estadual, da Justiça Federal e das justiças especializadas, como a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. O debate acontece agora no Senado, como explica o presidente do Sinjur. A PEC 59, tivemos participando junto à nossa Federação Nacional. Todos sabem que houve nesse momento a interveniência da Confederação, Associação e Federação a nível federal, quando da PEC estando já no âmbito do Senado Federal. E, infelizmente, nós tivemos que vai ser tomada algumas outras providências, tipo o quê? Nós vamos ter que combater uma nota técnica emitida pelo CNJ, né, que emitiu essa nota já agora há pouco tempo. Estamos buscando nova relatoria, possivelmente um renomado senador dessa base também aliada, e vamos com êxito proferir um novo parecer. Vamos buscar um parecer junto a um jurista, na qual nós entendemos que, combatida toda essa questão da nota técnica que foi emitida pelo CNJ, esse não é o empecilho maior. O maior problema é justamente a gente conquistar que outros senadores transitem e emitam não só o relator um parecer favorável, mas também a votação favorável pela procedência da criação do Estatuto Único, e assim nós já temos ultrapassado esse problema no Senado e seja encaminhado
toda a PEC 59 para o Senado, para o STF poder já construir aí o Estatuto Único. Então, são algumas questões que a gente tem tratado e evoluído. Nós não esperávamos que houvesse esse obstáculo no Senado, mas infelizmente está ocorrendo e nós estamos aí já preparados para a busca da emissão desse parecer também favorável pela PEC 59. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Os servidores da FUNASA que fazem o combate às endemias nos distritos se reuniram ontem com a Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura quer acabar com a lotação desses servidores nos distritos para não pagar mais as diárias. O Sindicef defende os trabalhadores. Vamos ver como foi a reunião. Ao todo, são 120 trabalhadores da antiga FUNASA que agora são lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Eles ficam nos distritos onde desenvolvem o trabalho de combate a endemias. Esses servidores reclamam que são discriminados e querem igualdade de direitos, seja no pagamento de adicionais, seja na participação em cursos, treinamentos e aperfeiçoamento. Recentemente, eles temiam a retirada das diárias que recebem para trabalhar nos distritos, nas vilas e nas zonas rurais, locais de difícil acesso. Para resolver todas essas questões, eles pediram ao Sindicef para que intermediasse essa reunião com o secretário municipal de saúde de Porto Velho. Após o início do debate, foi formada uma comissão para negociar uma pauta de reivindicações. Tudo foi acompanhado pela assessoria jurídica do Sindicef. O balanço é positivo na medida que abriu-se um diálogo com o secretário municipal de saúde, né? Foi levado ao secretário diversas reivindicações, algumas acatadas, e o que eu entendo que é um avanço, e agora nós vamos dar prosseguimento a essa discussão com todo o grupo. O secretário municipal de saúde de Porto Velho disse que não vê problemas no atendimento das reivindicações. Ele disse que os trabalhadores são respeitados e vai continuar precisando da atuação desses servidores. Nós já conversamos ali em cima numa reunião com todos os coordenadores e agora vamos conversar também com os servidores. Não existe nenhum impedimento de ordem legal que eles permaneçam nos distritos. O único cuidado que nós temos que ter é que, como existe uma ação judicial de indenização com recursos de pagamento dos últimos 5 anos, porque eles estão nesses distritos, eles vão se comprometer, os que querem permanecer lá, com um documento dizendo que é interesse deles em permanecerem a partir desta data. Para trás, quem vai decidir é a Justiça. O processo então continua correndo? O processo continua correndo na Justiça, nós já recebemos, já respondemos administrativamente, hoje está sob o comando da Procuradoria do município e vamos aguardar aí o desenrolar. Agora a gente vai acertar os detalhes com os servidores aqui e voltaremos à paz. Para a direção do Sindicef, o encontro foi um sucesso e o caso resolvido. Minha avaliação foi bom. Tem só um ponto aí que é um pouco polêmico, mas ele não tem como fazer diferente. Mas todos os outros pontos ele acatou as reivindicações dos trabalhadores. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O Sindicef está realizando nestes meses de agosto e setembro uma série de reuniões e assembleias no interior do estado. O objetivo das reuniões é atualizar os servidores federais sobre as ações do sindicato. O Sindicef também está promovendo encontros de servidores aposentados. Sobre esses assuntos, nós conversamos com a presidente do Sindicef em exercício.
Então, nós já realizamos um na última sexta-feira, o presidente Médici. Foi muito bom, teve uma boa participação, as pessoas gostaram muito do encontro. Mas nós temos mais 3 para ser realizado. Vai ser agora, sexta-feira que vem, dia 22, em Rolim de Moura, e depois nós temos mais 2, em setembro, lá em Cerejeira, e depois, em setembro ainda, vamos realizar um em Porto Velho. Bom, também, na semana que passou, a direção do Sindicef foi ao interior promover reuniões e assembleias. Qual a avaliação dessas reuniões e assembleias que foram realizadas nessa semana? Bom, as reuniões foram positivas, a gente não teve nenhum incidente, nós estávamos lá para conversar com os servidores, passar informação, principalmente sobre as ações judiciais, né, campanha salarial que nós findamos esse ano sem resultado, né, mas a gente precisa conversar com a base e dizer o que é que nós vamos fazer a partir de janeiro para poder negociar com o governo e trazer algum dividendo para esses servidores que estão ansiosos por receber um pouco de aumento aí nos seus salários. Como é que foi a receptividade dos servidores no interior? Muito boa. Eu achei muito acolhedora, né? As pessoas carentes de informações, mas muito acolhedora, mesmo sabendo que a gente não tem algumas informações, assim, por exemplo, de ações nossas que estão aí pendentes, mas saber que o sindicato está lutando para que realmente a gente resolva essas questões, porque não depende da gente, também depende da justiça, e a justiça, todo mundo sabe como que é, ele tem a hora deles, a gente não pode dizer quando que eles podem fazer ou não. Então, esses encontros nós fizemos regionalizados, né? Abrange alguns municípios, que é para alcançar mais gente. Porque antes a gente fazia estadual e eram poucas pessoas que participavam. Agora as pessoas têm a oportunidade de participar, mais gente participando, e a gente vem agora convidar os aposentados e pensionistas para esses encontros, que vão acontecer em agosto e setembro. Um dos objetivos é a confraternização dos aposentados e pensionistas. E a gente também vê algumas palestras de interesse da categoria, né? Vê sobre os direitos dos aposentados, vê sobre a saúde dos aposentados e pensionistas. Onde vão ser realizados esses encontros e quando? Quais são as datas? Nós vamos ter em agosto e setembro, como foi dito ainda agora, mas dia 8 de agosto vai ser em Presidente Médici, dia 22 de agosto vai ser em Rolim de Moura, dia 5 de setembro vai ser em Cerejeiras e dia 19 de setembro vai ser em Porto Velho. Tá? Todos estão convidados e convocados para participar dessa atividade que é feita com muito amor pela Secretaria de Aposentados e pelos diretores do Sindicef. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. E ainda neste mês, começam as movimentações com vistas à campanha salarial de 2015 dos servidores federais. O assunto será a pauta de um encontro nacional de entidades da Condicef, que reúne representantes de todos os estados. Esse Conselho de Entidade reúne todos os sindicatos de todos os estados do Brasil. Lá nesse Conselho de Entidade, CDE, que a gente chama, nós vamos discutir, já começar a montar como nós vamos trabalhar em 2015, porque as negociações elas são feitas em 2015 para ser efetivadas em 2016. Então, em novembro, a gente vai realizar os encontros setoriais lá em Brasília, com todos os setores. O sindicato tem filiados ao sindicato, todos os órgãos representativos do sindicato.
nós vamos realizar esses encontros setoriais e depois montar a pauta junto com esses setores para apresentar para o governo a partir de janeiro. Esse ano nós tínhamos negociações com o governo desde fevereiro e ele afinda no mês de julho. Como foi um ano atípico, sem muitas conquistas, porque tinha eleição, tinha Copa do Mundo, teve tudo isso aí, e das nossas pautas que nós tínhamos, nós não conseguimos efetivar nenhuma, porque hoje nós estamos lutando por era a campanha salarial, que era a antecipação de 2015, das parcelas de 2015. Também a incorporação da gratificação, que é uma bandeira de luta imensa nossa, que nós temos que conseguir fazer isso acontecer para ajudar essas pessoas quando vão se aposentar, porque quando se aposenta eles perdem metade dessas gratificações, muitos ficam trabalhando sem condições. A outra questão é a nossa data base, que a gente não tem, né? A outra é a questão da Organização Internacional do Trabalho, a regulamentação disso, que a gente tem sofrido muito nas negociações com o governo, porque como não tem um critério, a gente entrega as pautas em fevereiro ou janeiro, que seja, e nós ficamos à mercê dessas negociações até dia 31 de julho. A proposta da Condicef hoje é mudar esse tratamento. Nós queremos que o tratamento seja diferenciado, que a gente dê um prazo para o governo. Por exemplo, 60 dias. Entregou a pauta, em 60 dias ele dá uma resposta para a categoria. Nessa campanha salarial de 2014 não tivemos êxito, mesmo com as manifestações que fizemos em Brasília e entregamos pauta para o presidente da República e tudo, a gente não teve êxito. Mas nós esperamos que na campanha salarial de 2015, com a ajuda dos servidores, porque eles precisam também se mobilizarem junto com a gente. Sem essa mobilização, a gente não consegue isso. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. O Sintero começou a realizar nesta semana uma série de assembleias em todo o estado. Serão realizadas assembleias em todas as regionais para atualizar as informações sobre a atuação do sindicato. Algumas das pautas são as progressões que estão sendo pagas, os processos de gratificações que agora tramitam e também serão pagas, além das ações judiciais. Na realidade, as gratificações, lembrando que esses 1.200 nomes que está no site do Sintero, ele vai ser pago em 2 etapas, agosto e setembro, né? São no valor de total de no máximo 5 mil por pessoas, que são de hora extra, escolarização, pós-graduação, e uma série de questões. Então, o governo, segundo nós estamos conversando com o secretário para manter essa política de pagamento de retroativo, porque se estivesse fazendo isso há mais tempo, com certeza não teria tantas coisas atrasadas. Então, nós queremos que mantenha essa política, então está previsto em 2 etapas, entre agosto e setembro, e depois continuar essa programação, porque nós estamos acompanhando de perto, né? Isso é uma coisa que o sindicato tem cobrado constantemente, e é o que nós podemos fazer no momento, é estar cobrando de perto e acompanhando para que realmente, de fato, se implante e que venha realmente a pagar os nossos servidores. Bom, o Sintero está convocando assembleias em todo o estado nesse período. Qual é a finalidade e onde estão sendo realizadas as assembleias? Nós estamos realizando em todo o estado de Rondônia. Começamos agora essa semana, que passou, diante de quinta-feira, onde nós estamos esclarecendo no nosso servidor todos os pontos, as ações judiciais que nós temos, o que tem para ser pago, o que não tem, transposição. Ou seja, estamos passando para a base toda a situação que está ocorrendo com os nossos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós vamos percorrer o estado inteiro, assemblear em todos os municípios, em toda a BR, no estado inteiro, e finalizando, no final de agosto, em Porto Velho. Então, dando maior esclarecimento
de perto com a base, colocando realmente a situação que está hoje os trabalhadores em educação no estado de Rondônia, o que está acontecendo de fato com os nossos trabalhadores em educação. Como é que o servidor faz para saber onde é a assembleia e quando é a assembleia na regional dele? Nós estamos vamos colocar no site, a programação de todo o estado de Rondônia. Então é só entrar no site do Sintero que você vai ver quando é a sua assembleia aí no estado, no interior. Nós aproveitamos a entrevista do presidente do Sintero para falar sobre a aposentadoria. Nesta semana, houve uma confusão por causa de uma nova lei aprovada na Assembleia Legislativa para agilizar os processos de aposentadoria. Só que o governo vetou o texto, mas os deputados promulgaram a nova lei a si mesmo. O governo, então, entrou na Justiça e conseguiu liminar para suspender os efeitos da nova lei. O problema é que muitos servidores confundiram essa nova lei com o afastamento automático, que já é garantido pela Lei 680, o Plano de Carreira da Educação. Não tem nada a ver uma coisa com outra. A lei que garante o afastamento automático após o tempo de contribuição continua valendo. O presidente do Sintero explica. Tranquilizar os nossos trabalhadores em educação que essa lei que o governo suspendeu na Justiça, ela não interfere na questão do afastamento de sala de aula também para a aposentadoria, porque nós somos regidos desde 2012 pela 680. Então, no plano de carreira, cargo e salário que os trabalhadores de educação, que o Sintero conseguiu aprovar, ela garante esse direito. Então, tranquilizar os nossos servidores de educação que essa lei não atinge os servidores em educação. Então, podem ficar tranquilos que essa lei não afeta os nossos trabalhadores de educação, já que são regidos, como eu disse anteriormente, pela 680. Então, pode ficar tranquilo que ela não os prejudica. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. A diretoria do Sincepol se reuniu quinta-feira com a superintendente de recursos humanos do governo do estado, Carla Ito. O motivo da reunião foi a defesa dos direitos dos servidores da Polícia Civil. Vamos ver como foi a reunião. A diretoria do Sincepol foi recebida pela superintendente de recursos humanos do governo do estado, Carla Ito. O presidente do Sincepol em exercício, Rodrigo Marinho, expôs as reivindicações dos servidores da Polícia Civil e protocolou um ofício solicitando agilidade nos processos de abono permanência que estão parados desde 2011, sem nenhuma resposta conclusiva do estado. Durante a reunião, o presidente Rodrigo Marinho também frisou que esses policiais, mesmo prejudicados pelo represamento dos processos, mantêm o seu compromisso de ajudar e servir ao Estado e à Polícia Civil. Se eles resolvessem se aposentar, causariam um enorme desfalque nas equipes e a Polícia Civil ficaria em situação de calamidade, já que a segurança pública do Estado trabalha abaixo do limite mínimo do quadro de pessoal, o que tem gerado, inclusive, escalas de sobreaviso sub-humanas. A superintendente de recursos humanos entendeu a preocupação do Sincepol e disse que vai providenciar o atendimento da reivindicação. Os pleitos são bem plausíveis, entendeu? Em tudo que o presidente colocou, de uma certa forma, a gente vai atender sim. A superintendente também falou sobre a confusão criada sobre a lei da aposentadoria. Ela explicou que nenhum servidor perdeu os direitos que já possuíam sobre o afastamento quando completa o tempo de contribuição e a idade para se aposentar. Na verdade, infelizmente, foi uma confusão, né? Os processos continuam. Quem tem direito ao afastamento para guardar a aposentadoria tem esse direito resguardado, continua, entendeu, né? A SEAR vai continuar emitindo, né, as portarias, concedendo o afastamento, até que realmente o processo de aposentadoria saia. A diretoria do Sincepol saiu da reunião confiante. Além do presidente Rodrigo Marinho, participaram do encontro os diretores Clodoaldo e Lindalva. O presidente do Sincepol em exercício disse que esses contatos com a administração do Estado são importantes para reforçar a luta dos servidores por seus direitos.
Presidente, qual foi o motivo dessa reunião aqui na Superintendência de Recursos Humanos do Governo do Estado? Olha, primeiro o motivo principal foi o abono permanência dos policiais. Nós temos 72 processos desde 2011 que vem se estendendo sem nenhuma resolução conclusiva do Estado. Nós explicamos à secretária que esses policiais hoje estão salvando a Polícia Civil face à falta de contingente enorme que nós temos hoje, e ela se comprometeu a fazer o levantamento desses processos que nós entregamos para, na medida do possível, providenciar a agilidade deles. Também outro assunto que nós tratamos foi a questão dessa lei do Hermínio da Assembleia, que causou bastante temor nos servidores públicos, que a matéria diz que acabou a possibilidade de aguardar a aposentadoria em casa. Vários servidores já estavam até em outros estados, já estavam usufruindo desse direito, e a gente foi tranquilizado de que esse direito não acabou, né? O nosso direito é pela Lei 1068, né, o artigo 13 da Lei 1068, e ele vai permanecer normalmente. O que foi rechaçado pela Justiça foi a Lei do Hermínio, que trata-se de vantagens sobre a aposentadoria em 30 dias, se o governo não conseguir, que iria pagar uma taxa, uma multa. Isso realmente caiu, mas o direito de aguardar em casa permanece. Também, por fim, nós colocamos em pauta a questão da Unimed, porque hoje o governo vem priorizando os empréstimos consignados no lugar do plano de saúde, e isso vem trazendo bastante transtorno aos policiais, porque muitos estão perdendo o plano de saúde. Então a gente já avisou isso a ela, tem um projeto já correndo aqui na CEPOG, e ela disse, na medida do possível, também vai mandar esse projeto para a COTEL, para depois a Assembleia aprovar e tranquilizar os servidores quanto ao plano de saúde. Já estão na folha de pagamento do governo federal os primeiros servidores transpostos pela emenda constitucional número 60. São servidores da Polícia Civil que tiveram os nomes publicados no Diário Oficial da União. Quem deu a notícia foi o presidente do Sincepol em exercício. Presidente, sobre a luta pela transposição, quais são as novidades e o que está acontecendo nessa luta? Olha, hoje, na data de hoje, quarta-feira, nós tivemos a informação da SANF que os 48 que foram publicados da segunda lista já estão sendo incluídos em folha. Então, está confirmada a implantação da folha de pagamento no mês de agosto pela SANF aqui de Rondônia. E quanto aos demais? Os demais nós vamos cobrar. Nós estamos esperando uma reunião que deve acontecer essa semana em Brasília, com o doutor Luciano, da PGE aqui, e trazendo informações para a gente verificar, junto com os outros sindicatos, o que nós vamos fazer para forçar essa agilidade dessa transposição. Depois da reunião de Brasília, ocorrida no dia 22 de julho, pouca coisa mudou. Deste encontro realizado no Sintero, participaram diretores e presidentes de sindicatos e o procurador do Estado, Luciano Alves. Os sindicalistas que acompanham o trabalho em Porto Velho e em Brasília sabem o motivo da lentidão na análise da documentação em Brasília e também da verificação dos processos. Segundo eles, o governo federal possui uma equipe reduzida cuidando do assunto no Ministério do Planejamento. E em Porto Velho, o governo do estado ainda não se preparou para o atendimento das solicitações feitas pelo governo federal nas cartas enviadas aos servidores. Das mais de 1.200 cartas enviadas, só 209 foram respondidas. São os 209 processos que o procurador entregou na comissão interministerial no mês passado. O governo do estado já sabe quais são as solicitações do Ministério do Planejamento em outras quase 1.000 cartas e já está providenciando as respostas. O presidente em exercício do Sincepol disse que é importante manter uma rotina de reuniões como esta entre sindicalistas e PGE para avaliar a luta pela transposição. Olha, essa reunião dos sindicatos de hoje foi muito produtiva. Nós vamos abalizar a nossa luta, né, acerca da transposição, da efetividade dela, bem como a inclusão na folha de pagamento dos 48 da segunda lista que foi publicado recentemente. Devemos retornar a Brasília e também praticar junto à SEAD esforços para que as certidões do governo sejam incluídas nos processos das pessoas que estão para a transposição. O presidente do Sintero acredita que é possível agilizar os trabalhos reforçando as equipes.
Para ele, o próprio governo do estado, um dos maiores interessados na transposição, poderia colocar mais servidores e estrutura à disposição para responder às cartas e providenciar a documentação solicitada pelo governo federal. Nós queremos maior agilidade do governo de Rondônia no que tange a devolução da documentação que foi solicitada pelo governo federal e aquela certidão feita pela PGE, que foi dito na última reunião em Brasília, que ela é fundamental para poder desenrolar a questão do servidor. Então, uma maior cobrança, né, todos os sindicatos estavam aqui agora à tarde, nós vamos, quase todos, nós vamos estar cobrando maior agilidade do governo para que esses 1.600 retornem o mais rápido possível para Brasília, para que eles não tenham a desculpa de não terem feito porque faltou documentação por parte do governo de Rondônia. Nós protocolizamos 200 e poucas respostas, 200 e poucas cartas, com as certidões, que foi uma ideia do Estado, junto com os sindicatos, em conjunto. As cartas foram acompanhadas de certidões circunstanciais de toda a vida funcional dos servidores que estão pleiteando a transposição. Isso foi muito bem aceito pela Comissão Interministerial de Rondônia, sediada no Ministério do Planejamento, que acatou com bons olhos essa certidão e esclareceu uma série de dúvidas que havia. A certidão diz a vida funcional desde do ingresso no estado de Rondônia até os dias de hoje, a vida funcional, dizendo os cargos que ocupou toda a vida funcional, como dito, né? E depois disso, o que está acontecendo agora na luta? Então, agora nós temos mais, como você falou, 209, nós temos 1.127 cartas aqui ainda, quer dizer, foram 209, tem a diferença de 800 e pouco, e nós estamos pedindo uma agilidade para a Secretaria aqui de Planejamento, junto com a CEAR, para que agilize isso. Nós fizemos essa reunião, estamos pedindo para ter uma comissão criada lá com a Elisete, a doutora Elisete, que está à frente disso, e pedimos, vamos ver se a gente consegue agilizar o mais rápido possível para que o Estado possa, imediatamente nas próximas semanas, mandar. Me parece hoje que tivemos notícias de mais 400 dessas certidões prontas. Vamos ver se conseguimos o total de mais 800, para que possamos mandar imediatamente lá e para que nossa parte seja feita e podemos pressionar para que a União faça dela o mais rápido possível. Doutor, todas as portarias, os atos administrativos que foram feitos para a transposição, eles teriam um vencimento agora, nesse segundo semestre de 2014. Como é que fica esse trabalho todo com essas portarias vencendo agora, como a Comissão Interministerial e outros prazos que teriam aí? A União renovou, né? Através de um ato, por mais um ano, para que pudesse. Mas o Estado está estudando, junto com o sindicato, algumas medidas que seja cumprida, já foi até esgotado o prazo legal para que se fizesse a transposição. Nós estamos estudando as medidas plausíveis para que isso pudesse acontecer. Mas nós temos que fazer nossa parte também. Houve algumas pendências, como você sabe, você mesmo falou, de documentos. Nós temos que primeiro suprir essas pendências. Essas pendências, os servidores receberam as cartas, nós estamos também imbuídos em mandar e esclarecer essas pendências. Depois disso, nós podemos pressionar com maior vigor a própria União para que possamos adiantar. Eu sempre acho que a parte, o processo administrativo é sempre importante. Acho que os sindicatos têm que buscar a via judicial socorrer dela quando é necessário, no caso dos aposentados, uma vez que já foi negada a possibilidade deles. O problema dos poderes, acho que os poderes têm que socorrer imediatamente da via judicial, uma vez que a AGU já deu parecer contrário aos interesses dele, mas acho que a parte administrativa é muito importante ainda, essa busca administrativa, que ela dá respaldo, inclusive, ao judicial. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. E como disse o presidente do Sincepol, a luta pela transposição não pode parar. Os sindicalistas já se preparam para mais uma série de pressões ao Ministério do Planejamento. O presidente do Sintero explicou como está essa luta.
Nós estamos acompanhando de perto, como eu disse na semana passada, os trabalhos da certidão expedida pelo governo, já tem mais de 400 prontas. Nós estamos aguardando uma audiência na próxima semana em Brasília, talvez com a bancada, para que realmente veja como é que está a situação daqueles 209 e como é que está aqueles ainda, e também aguardando para que o TCU dê o parecer definitivo, né? Lembrando que nós temos uma ação judicial, que o prazo é até final de outubro, mesmo o governo federal recorreu, mas a gente espera que o governo não ganhe esse recurso, e então nós estamos aguardando na próxima semana uma audiência para tratar dessa questão aí com a bancada, da questão da transposição de quando de fato será publicado nova listagem para os quadros da União. Qual que é a orientação para aqueles servidores que estão na lista que foi divulgada pelo sindicato, em que o governo federal teria encaminhado as cartas direto para o governo do estado? O que o Sintero disse para esses servidores? O servidor não precisa se preocupar, porque essa forma de ter mandado direto para o governo foi um ponto positivo, porque antes mandava para o servidor tinha que anexar ao sindicato, o sindicato, por sua vez, protocolar ao governo. Porque, na realidade, quem tem que responder esse documento é o próprio governo. Então, o servidor que está no site, que porventura não recebeu em sua casa, não se preocupe, que o sindicato está acompanhando, porque veio direto para o governo e nós vamos estar acompanhando para que realmente só vamos sossegar quando essa certidão estiver lá em Brasília, lá na comissão intersindical em Brasília e ministerial lá em Brasília. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das entrevistas ou reportagens de hoje, acesse o YouTube. Lá você também vai encontrar todos os programas anteriores. E se você quiser, pode rever este programa inteiro durante a semana no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um ótimo fim de semana, uma excelente semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sindisaúde, Asper, Sindicef, Sindur, Sincepol, Ecute.